Hoje a gente vai ver um encontro épico entre duas criaturas incríveis. Imagina só a Veigar, a rainha dos dragões, decidindo dar um passeio num dos lugares mais perigosos que existem no Monstroverso, a Ilha da Caveira. E eu já vou avisando que tentar morar nesse lugar, que é basicamente um inferno na Terra, não vai ser moleza. A ilha tá lotada com os bichos mais perigosos, detestáveis e casca grossa que você pode imaginar. Será que ela consegue sobreviver ou a Ilha da Caveira vai mostrar quem é que manda e rebaixar ela na cadeia alimentar? Fica com a gente para você descobrir, já aproveita para se inscrever e bora pro vídeo. Para quem não conhece muito bem as regras dos dragões de A Crônicas de Gelo e Fogo, não esquenta que eu vou dar um resuminho para você. Dragões como ela e o Drogon não param de crescer nunca. Enquanto tiverem comida à vontade, eles ficam cada vez maiores e mais poderosos conforme vão ficando mais velhos. Eles são verdadeiros tanques, têm escamas super duras e resistentes ao calor, o que funciona como uma armadura natural contra quase qualquer ataque de fogo. O fogo que eles soltam é absurdo de forte, capaz de derreter pedra e aço. Além disso, são animais muito inteligentes que acumulam muita experiência de batalha vivendo tanto tempo. Agora falando da Veigar, na época que a gente vê ela no livro de Fogo e Sangue ou na série da HBO A Casa do Dragão, ela já era o maior dragão que tinha sobrado vivo. No começo da vida ela formava um trio poderoso que conquistou o Westeros. Ela era a caçula, a menor dos três na época, mas ganhou uma experiência de combate absurda lutando ao lado da Meraxes e do lendário Balerion, que seria o Terror Negro. Só que depois que os outros dois morreram, a Veigar assumiu o posto de maior dragão durante toda a trama de Fogo e Sangue. Mas qual será que é o tamanho real dela? Olha, as estimativas variam um pouco, mas os artistas de efeitos visuais soltaram a informação de que a envergadura dela chega a 150 metros de largura. Isso deixaria o corpo dela com uns 90 metros de comprimento, dependendo da posição que ela estiver. Só pra você ter uma ideia, mano, com as asas totalmente abertas, a envergadura dela supera a altura inteira do Godzilla da Legendary. Então já deu pra ver que a Veigar não tá pra brincadeira aqui não. Sem falar nas outras habilidades que ela tem, que são comuns nos dragões dessa franquia. Para começar, se a gente olhar na anatomia dela, tecnicamente eles são considerados wyverns. Isso porque eles só têm duas pernas, caudas pontudas e conseguem usar as asas tanto para voar como para andar no chão. E tem aquele detalhe, eles crescem sem parar. Enquanto estiverem vivos, continuam aumentando de tamanho dependendo de coisas como o lugar onde vivem e se são bem alimentados. No caso da Veigar, ela viveu muito tempo, mais de 180 anos. E vale lembrar que isso não é para qualquer um, já que a maioria dos dragões morre antes disso no meio das batalhas. E por último tem o óbvio, o poder de fogo. Nesse universo, uma das armas que a galera mais teme é o poder de fogo. Mas o da Veigar provavelmente era um dos piores. Ela era famosa por incinerar cidades inteiras, e a baforada de fogo dela era quente o suficiente para derreter armaduras e até pedra. Então, beleza, como qualquer animal que chega num território novo e estranho, a meta agora é tentar se estabelecer do melhor jeito possível. Isso significa ir atrás do básico, Esses animais são ótimos em resolver problemas, têm uma memória de elefante e criam laços emocionais fortíssimos com seus montadores. Muitos deles têm personalidade própria e geralmente são os dragões mais jovens e imprudentes que acabam morrendo cedo por besteira. Já a Veigar é diferente, ela tem bagagem suficiente para conseguir tomar as decisões certas assim que pisa ou voa no território novo. Lá no começo da vida dela, ela aprendeu o que é fazer um reconhecimento de área inimiga. O esquema era voar bem alto para checar as defesas lá embaixo, ver as posições do mapa e esperar no momento exato para atacar, sempre ouvindo o cavaleiro para saber se as chances de vitória eram boas ou não, mas enfim. Nesse cenário aqui, a Veigar vai se manter voando alto para mapear a ilha inteira. Ela vai prestar atenção nos tipos de terreno, ver se tem algum predador grande o suficiente para ser visto lá de cima. Localizar onde tem água, basicamente identificar o que dá para caçar e do que ela precisa fugir. Mas será que ela vai ter problemas no ar? Bom, é bem capaz que sim. E aí, tá curtindo o vídeo? Então já se inscreve no canal e deixa o like para garantir que você não vai perder nenhuma análise aqui. Aquelas comparações de tamanho iradas, sabe? E esses cenários de e se que a gente faz. Além do próximo duelo, claro. E agora seguindo aqui, o negócio é o seguinte. Não existe lugar seguro nessa ilha. Aquela frase clássica do Dr. Alan Grant nunca fez tanto sentido aqui. E isso vale pro céu também. Lá em cima a gente encontra um tipo de criatura que no mínimo vai ser uma pedra no sapato da Veigar. Os Psycho Vultures.
Esses bichos são basicamente os viciados da Ilha da Caveira. O lance deles é ingerir as toxinas de um tipo específico de baiacu, o que deixa eles num frenesi assassino, atacando tudo com garras afiadas, dentes que cortam como navalhas e o disparo de choque elétrico. Eles costumam voar em bando, variando de uns 3 até uma dúzia, ou até mais. E mano, é inevitável, a Veigar vai topar com esses malucos e vai acabar levando um choque. Mas será que isso vai derrubar ela? Sem chance, velho. Lembra que estamos falando de um animal gigantesco. Ela não vai cair por causa de uns choquinhos desses bichos. Mas será que eles são doidos o suficiente para conseguir atacar ou pensar em atacar alguém muito maior que eles? Mano, são. Durante os eventos de Kingdom Kong, o próprio Kong foi atacado por um bando deles. Então é seguro dizer que eles vão cometer a burrada sim de atacar a Veigar também. E digo burrada porque na hora que ela sentir o primeiro choque, mano, ela vai soltar uma rajada de fogo tão violenta que vai transformar o bando todo em cinzas no ar. Se sobrar algum vivo, vai voar pra longe e nunca mais vai ousar mexer com ela. A gente até imagina que não vai demorar muito pra Veigar achar um lugar pra fazer o ninho dela, né, na Ilha da Caveira. A lógica é que ela escolha aquelas áreas bem altas, onde ela consegue ter aquela visão panorâmica de tudo que tá rolando em volta. Depois de se instalar, o próximo passo é encher a barriga. Na série a gente vê que o prato principal dos dragões costuma ser o gado, e quando falta isso eles improvisam com outros, né, suplementos. Essa preferência dela por animais de pasto vai ser resolvida logo com os cervídeos, né, que moram na ilha, que lembram bastante o que ela já conhece. Mas vamos combinar que para suprir a necessidade calórica gigante desse dragão, a refeição ideal vai ser algo tipo um scarebúfalo, né, pastando. Tudo bem que eles são perigosos, mas a Veigar só precisa pairar em cima deles e soltar uma rajada de fogo quente o suficiente para matar e deixar o churrasco pronto para a refeição. O restante da manada vai sair correndo e deixar ela comer em paz. Por enquanto parece que ela tá se adaptando super bem aqui ao ambiente. Criaturas como a Mother Longless, Icarus Tiger e Death Jackals, ou os Skullcrawlers mais jovens e os Giga Crocs não dão nem pro cheiro contra um animal de 90 metros de comprimento. Ela consegue despachar qualquer um deles fácil, só dando uma baforada de fogo. Se por um acaso um tipo de bicho, tipo a Mother Longless, resolver atacar em bando, elas vão estar arriscando muito mais do que a própria pele. Vão colocar outras espécies em risco também. A Veigar, ela odeia ser incomodada e a gente sabe que a paciência dela é zero. Então no momento que ela perceber que esses bichos são difíceis de enxergar no meio da floresta de bambu, ela não vai perder tempo procurando. Ela vai simplesmente botar fogo na área inteira, mata todas elas de uma vez e qualquer outra criatura que estiver dando sopa na floresta. Mas será que tem algum animal capaz de impedir a Veigar de beber água e satisfazer suas necessidades? Mano, vamos falar disso. A Ilha da Caveira é famosa por ter criaturas que são mestres de camuflagem, inclusive na água doce, que tem os crocodilos Serinjal, que são gigantes e adoram fazer emboscadas, e tem também o gafanhoto do pântano, que usa aquelas pernas que parecem árvores para agarrar as presas. Só que a gente não tá falando de um animalzinho qualquer, estamos falando de uma criatura colossal de 90 metros com um crânio gigantesco. Qualquer Serinjal sem noção que tentar a sorte contra um bicho desse tamanho vai no máximo tentar morder a cabeça dela sem sucesso nenhum. O resultado disso vai acabar virando sopa de crocodilo assado, isso com o resto da galera do lago servindo de acompanhamento. No fim das contas, qualquer espécie que tentar atacar a Veigar e falhar vai acabar entrando pro cardápio dela. Mas para ser justo, nem todo animal da Ilha da Caveira é burro. Vamos ser realistas aqui. A maioria das criaturas da ilha vai simplesmente tentar ficar longe da Veigar para não virar churrasco. Mas claro, tem aqueles animais que vão dar uma dor de cabeça de verdade para ela. A gente vai falar de 3 deles nesse episódio, sendo que um você nem vai ver chegando. Vamos começar com o Hammarack. É óbvio que ele estaria nessa lista, e sendo bem realista, o que será que acontece se eles se encontrarem? Como a Veigar, ela passa a maior parte do tempo no alto, ela com certeza vai conseguir ver um desses 3 antes da briga começar. Lá de cima ela consegue medir o perigo, né, e decidir o que fazer se algum deles resolver ir atrás dela. A Veigar não é boba, gente, ela é bem inteligente mesmo sendo um dragão daquela idade. E ela também não é de ficar caçando confusão. No universo de As Crônicas de Gelo e Fogo, os dragões vivem relativamente de boa com os humanos. Os que são selvagens e não têm cavaleiros, geralmente ficam na deles e não tentam acabar com a humanidade. A Veigar segue essa linha e muito provavelmente não vai começar nenhuma dessas brigas, né, a não ser que seja provocada. Quem ia puxar a briga seria o Hammarack, mas como ele não voa, a Veigar é que teria que aceitar o combate.
Se ela decidir que o Hammurabi já era, ela simplesmente vai descer até uma altura segura e soltar um inferno de fogo para ferir ele gravemente. Mesmo que o Skull Devil tente pular e usar aquela língua para alcançar o dragão, o fogo já vai ter atingido ele antes. A Veigar não é maluca de ir num confronto corpo a corpo se não precisar, então o fogo é a melhor estratégia aqui. Não seria uma luta justa, estamos falando de um animal aéreo que cospe fogo contra um bicho terrestre que não aguenta calor. Se ela conseguir fazer um tipo de emboscada, o Hammurabi não vai ser um grande problema para ela. Mas e o Kong nessa história toda? Quem é fã do Monstroverso sabe muito bem que o Kong não é de ficar caçando confusão à toa. Na Ilha da Caveira, ele detesta quem mata por esporte, tipo os Skullcrawlers, mas ele sabe que todo bicho precisa se alimentar. E como ele também come carne, ele só caça o que realmente é necessário. A Veigar funciona mais ou menos do mesmo jeito, mas será que ia rolar alguma treta entre eles? Mano, pra ficar mais fácil de visualizar, vamos imaginar dois cenários. A Veigar chegando na ilha lá em 1973 e depois em 2019. Nesses dois momentos, a gente tem o Kong comum de uns 32 metros de altura lá em 73 e depois gigante, passando dos 100 metros em 2019. O Kong adolescente de 73, ao bater o olho na Veigar, ia perceber que é melhor deixar ela no canto dela. Isso se ela não começasse a botar fogo em tudo sem motivo nenhum. Ver esses dois lado a lado seria curioso. Tem que levar em conta que o Kong, seja jovem ou adulto, não é exatamente a prova de fogo. Por outro lado, o macacão é mestre em usar ferramentas, principalmente lanças, né? E se a gente lembrar da série, esse tipo de projétil é a arma feita pelo homem que mais funciona contra dragões. Como a Veigar é meio lenta, um golpe bem dado poderia causar um ferimento crítico nela. Já o Kong adulto de 2019 seria um pesadelo ainda maior. Ele supera a Veigar em tamanho e força, então uma lança arremessada por ele seria a morte instantânea para ela. Agora, olhando o outro lado, uma rajada daquele fogo infernal no Kong adolescente provavelmente causaria queimadura de 3º grau, deixando ele muito mal ou até matando. Mas a pergunta é, será que isso iria acontecer? Mano, bem provavelmente não. O mais provável é que os dois preferissem ficar bem longe do caminho um do outro. A gente tem que levar em consideração que esses dois são criaturas muito inteligentes, e na real o mais provável é que eles aprendam a respeitar o espaço um do outro. Com o tempo, pode até rolar uma espécie de parceria, já que ambos são bichos emocionais. Sinceramente, essa interação entre os dois daria um vídeo só pra eles, né? Mas já que a gente viu que essa briga com Kong não é muito viável, vamos falar de um animal que com certeza vai ser um problema sério. O bicho que a gente vai discutir agora não é o mais famoso do Monstroverso, nem o mais forte, mas tem um grande potencial para dar uma dor de cabeça gigante pra Veigar. Estamos falando do camaleão assassino. Um só? Que nada, um bando inteiro deles. Perto da Veigar, eles não são grandes, né, o suficiente. A força real deles está na agilidade e na mordida. Aí você me pergunta, mas como será que eles vão alcançar a Veigar lá no alto? Mano, bem pensado, mas aí entra a terceira habilidade deles, aquela língua elástica e balística enorme que eles têm, igualzinha dos camaleões da vida real. Se a Veigar der bobeira e chegar muito perto desses mega camaleões camuflados, eles vão pular ou usar essas línguas gigantes para grudar no corpo dela, fazer ela perder o equilíbrio, sabe, e acabar caindo. E como não é um bicho só, ela ia ter que lidar com vários inimigos ágeis atacando de todos os lados. Mesmo que ela consiga torrar um deles, os outros seriam tempo de pular e ferir ela. O resultado dessa briga vai depender totalmente de quem vê quem primeiro. Como a Veigar é conhecida por ser ótima em emboscadas, né, para compensar o fato de ela ser meio lenta, é bem provável que ela veja eles antes. Se ela por um acaso não vir, aí sim corre o risco de ser derrubada por esse bando de répteis. Então, respondendo à pergunta final, Veigar sobreviveria a esse lugar? A resposta é sim. Na verdade, ela se encaixaria perfeitamente. As características dela permitem que ela coexista de boa com o Kong, e se por um acaso a comida acabar, ela vai simplesmente procurar outro lugar para morar. Tem pouquíssimos animais aí que seriam uma ameaça real para ela. Titãs como Camazotes, né, eles nem contam muito, já que eles só ficam em lugares mais escuros. Além disso, é bem provável que outros dragões experientes da série, como o Vermítor, o Ameraxes e o Balerion, também tirariam de letra a vida nessa ilha.